Muito bom. Pessoal, diz assim a palavra do nosso Deus, Efésios capítulo 5, versículo 22 a 33. Hoje é um assunto muito pertinente, muito fácil de lidar e de trabalhar. Fica prestando atenção qual que é o assunto que nós vamos trabalhar hoje. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. É fácil ou não é fácil? Facinho, né? Não é não? Fácil, né? Está escrito na Bíblia. Então é fácil. E vamos continuar. Porque o marido é o cabeça da mulher. Aí complicou mais um pouquinho, né? Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo também, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E o destaque é em tudo, submissas ao seu marido. Agora vem o assunto mais difícil de lidar desses todos aqui, né? Porque é pertinente a mim, claro. Né? Fala assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo fez com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Vamos orar. Deus, clamamos e pedimos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha aquecer o nosso coração e nos ajudar nessa temática tão difícil, mas tão pertinente ao nosso tempo, ao nosso povo, ao povo de Deus. Tem misericórdia, Pai, de nós. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Estamos vivendo uma sociedade com valores muito diferentes. O que é certo tem se tornado errado. O que é errado tem se tornado certo. Está muito claro isso. Essa semana nós presenciamos um bandido sendo libertado da cadeia, assim, pela porta da frente. Essa semana agora. Algo terrível. Como se fosse um inocente. Como se fosse aquele prisioneiro, aquela pessoa que nós encontramos e fala assim, vai para a tua casa e fique lá em quarentena na sua casa. Mas acontece que esses bandidos são como ratos, que quando são soltos, eles somem, eles desaparecem. Ok, o certo tem ficado errado, e o errado tem virado certo. Estamos vivendo em um mundo deturpado, em um mundo corrompido, um mundo com os valores e a sua relatividade cada dia mais ressaltando em nosso tempo. Por que isso está acontecendo? Porque na visão de muitos pensadores do nosso tempo, isso também não é bom ressaltar que não é de hoje, mas de algum tempo já, os valores são relativos. O certo tem a sua relatividade. Qual que é o certo? O que é o certo para você não é o certo para outro. Para um ministro,
soltar um bandido é certo. Para outro, não. Porque o certo está relativo, conforme eu penso, conforme eu creio, conforme os meus valores, conforme o benefício que eu terei sobre aquilo, conforme a circunstância. O certo tem se tornado relativo. Cada um tem um ponto de vista e cada um tem um certo. Nesse tempo nós estamos vivendo isso, cada um tem um certo. E o certo tem se tornado errado. Cada um faz conforme pensa, conforme quer. Quando olhamos para dentro nos lares, essa inversão de valor do certo e errado tem entrado e causado muitos danos, causado muitos males. E não é para retratar apenas o certo entre o marido e a esposa, mas o certo e o errado começa com a educação dos filhos. Esses filhos que já não sabem o que é certo, o que é errado, que já não têm o controle de como filho, não são controlados como filho, chegam para casar-se e quando se dão a casamento, trazem os seus valores de certo e errado para dentro da sua casa. E o que acontece? Acaba tendo dois certos vivendo e convivendo juntos. Dois certos. E os dois sempre achando que o errado é o outro. E nunca olhando para si como certo e errado. E aí nós vamos à inversão. Homens assumindo o papel de auxiliador da mulher. E mulheres assumindo o papel de cabeça do lar. A inversão de valores. Filhos assumindo o papel de pais, e pais assumindo o papel de filhos. Um absurdo. Biblicamente, nós estamos falando de uma deturpação, de algo errado, não algo aceitável diante do Senhor. Eu não estou falando de tarefas domésticas, eu não estou falando de tarefas domésticas. Eu não estou falando de você lavar uma louça uma vez por ano, né? Uma vez por ano, não estou falando de você lavar uma louça uma vez por ano. Talvez duas, isso dê um problema, né? Duas talvez dê um problema. Mas uma vez ao ano não tem problema. Nem duas, tá, irmãos? Nem duas. Estou sendo irônico aqui. Não estou falando de atividades, de ajudar a esposa nas suas tarefas na casa. Ou da esposa ajudar o marido nas suas tarefas também como marido, porque ela é auxiliadora, ela pode e deve ajudar sim. Mas nós estamos falando sobre inversão de valores. Inversão de valores. Aquilo que Deus planejou para com a família. A família é uma instituição sagrada, uma instituição instituída por Deus, e não pelos filósofos de plantão da nossa época. E não pelos filósofos ou os pensadores de plantão que têm falado e questionado os princípios cristãos da palavra do Senhor Deus. A família não foi instituída pelo movimento feminista do nosso tempo. A família não foi instituída para aqueles homens que querem largar tudo na mão da sua esposa e ficar como os filhinhos do lar, querendo que a mulher assuma o seu papel no lar. Por isso eu convido nós pensarmos o que Deus tem para a nossa família, para a minha família. E a temática dessa manhã é inversão de valores, submissão feminina versus liderança amorosa. Versus liderança amorosa, eu quero trabalhar essa inversão de valores, trabalhando essas duas temáticas, a submissão feminina e a liderança amorosa. Em primeiro lugar, essa submissão feminina. Diz o versículo 22, fala assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. A submissão é algo incompreendido nesse tempo. A submissão é algo incompreendido nesse tempo. As feministas de plantão trabalham uma visão errada desse princípio do feminismo, da mulher ser submissa. Eu já ouvi mulheres a dizer que eu vou ser submissa a você, mas de jeito nenhum, nem a meu pai.
eu obedecia. Agora, muito menos a você. Nem o meu pai obedecia, muito menos a você no lar. Percebe que o valor da submissão ou da obediência, ele é iniciado na casa, é no lar, é no dia a dia, é na convivência com os pais. Um grande amigo e funcionário da nossa empresa, lá no Paraná, ele me deu um conselho de pai. E ele disse da seguinte forma: quer conhecer a tua futura esposa? Se ela vai ser uma boa esposa, vá no lar dela, na casa dela, e veja como ela trata os seus pais. Porque como ela trata os seus pais é como ela vai lhe tratar. Se ela maltrata os seus pais, se ela responde os seus pais, se ela não é o filho obediente aos seus pais, também ela não será obediente, também ela não será uma esposa, companheira, auxiliadora que irá ajudar no dia a dia e no convívio com o seu lar, na sua casa. Como assim, pastor? Como assim? Sim, é claro. Nós estamos falando de princípios e de forma de educação e de andamento para andar. Nós temos que criar nossos filhos, sim, para eles um dia casarem, e a mulher para um dia ser submissa, e um dia para que o homem venha liderar o seu lar, a sua casa. Não para que não seja conduzido do nada, ou a mulher não seja submissa, mas para que cada um exerça o seu papel. O apóstolo Paulo, ao escrever, inspirado por Deus, relata que a esposa deve obedecer o seu marido. A esposa deve obedecer o seu marido. Esse papel, cada dia, tem se tornado mais difícil para as mulheres, por causa da concepção social, concepção econômica, concepção cultural que nós estamos vivendo. Por quê? Porque os princípios familiares têm se perdido. Os princípios familiares têm deixado de ser algo plausível para nosso tempo, para a nossa sociedade. E cada dia mais nós temos falado menos sobre a submissão feminina e menos sobre a autoridade masculina no lar e na casa. Filhos já iniciam a jornada mandando em sua casa. Por consequência, também esses terão dificuldades de assumir o seu papel. O que impressiona no texto bíblico é como é colocado essa submissão. Veja lá o versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. E aí o final do versículo, o que ele fala? Como ao Senhor. É interessante nós pensarmos que não é a submissão por causa do marido. Não é submissão por causa daquela pessoa a qual você casou. E meninas de plantão solteiras, moças solteiras, preste atenção nisso. Preste atenção nisso, porque você vai ter que ser submissa ao teu marido como ao Senhor, e não como a você mesmo, ou como a ele mesmo. Mas essa submissão é para como ao Senhor. Da forma que você é submissa ao Senhor, você deve ser submissa a esse marido, e fazendo isso para o Senhor. Preste atenção, se você não está disposta a ser submissa, então você não está pronta para o casamento. Se você olha para aquele futuro marido, olhe para ele como aquele que você vai se colocar debaixo da autoridade dele, por causa do Senhor teu Deus Todo-Poderoso. Essa não é a concepção apenas solta no ar, mas tem um motivo. Eu faço por causa do Senhor, e ao fazer por causa do Senhor, eu sou fortalecido. As mulheres são fortalecidas, as mulheres são abençoadas porque fazem para o Senhor, apesar de ser uma ordem, mas essa submissão ela é de forma voluntária. Essa submissão, quando a palavra é usada no âmbito militar, ela é uma ordem, é ordenado, faça ou você vai ser preso. Mas quando tira do âmbito militar, é colocado isso no âmbito civil, no nosso âmbito. Essa submissão agora ela é amorosa, ela é por se colocar na posição de submissa. Ela é de forma voluntária. E por isso
o marido deve amar a sua esposa porque ela se colocou de forma voluntária, amorosa, para andar junto com o seu marido. A mulher se coloca submissa ao marido, obedecendo ao Senhor. Ao mesmo tempo, essa submissão da mulher tem a ver com a liderança masculina. Veja o que diz o versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Porque o marido é o cabeça da mulher. Por que a mulher deve ser submissa? Porque o marido é o cabeça da mulher. O lar sem cabeça com certeza se perderá. O lar sem a cabeça, com certeza irá se perder. É como um carro sem motorista descendo uma serra. É como um exército sem comandante. Um lar onde ninguém coordena, ninguém ordena, com certeza irá se perder. E agora digo de carteirinha, eu digo como homem, para os meus irmãos homens: lidere, seja o cabeça do seu lar. Porque muitas mulheres têm assumido como cabeça do seu lar por causa da infantilidade dos maridos, não querendo assumir a sua posição de chefe do lar, não querendo assumir a posição de viver a liderança da sua casa, mas deixam a sua casa à mercê, a ponto das mulheres terem que assumir. Eu já tive casos de aconselhamento pastoral, onde a mulher disse: pastor, se eu não pagar a conta, vão vir e cortar a luz, porque o meu marido não paga, porque o meu marido não faz, eu tenho que fazer. Eu olhei para aquela mulher e falei: filha, deixa cortar a luz, porque esse homem um dia vai ter que acordar. Mas se você continuar fazendo, ele nunca assumirá o papel. Se você continuar fazendo o papel do teu esposo, ele nunca irá assumir o papel dele na sua casa. Faça, auxilie, mas sempre lembre o teu marido. Olha, marido, o cabeça dessa casa é você, não sou eu. Olha, esposo, você é o cabeça. Temos que assumir os homens têm que assumir o papel como o cabeça, mas também as mulheres têm que entender que elas não são cabeça do corpo, elas não são o cabeça do lar. Nós temos que entender o papel de cada um, e esse papel deve estar ordenado para a glória do Senhor. Com certeza, quando o exército não tem um comandante, é um desastre. Com certeza, quando o carro não tem um bom motorista, também é um desastre. Mas com certeza, quando um lar vive sem cabeça, ou a mulher assume a liderança do seu lar, também será um desastre. Também será um desastre. Por quê, pastor? Porque está fugindo do princípio de Deus. Simples assim. Simples assim. Porque a mulher não foi feita para assumir tal peso, mas sim o homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13 a 15, fala assim: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. 1 Timóteo 2, 13 a 15. Deus ordenou o homem a liderar. Deus ordenou o homem a tarefa de ser o cabeça. O pecado tem deturpado o que Deus quer realizar na vida da família. A mulher e o homem não são um para consumir o outro. Pelo contrário, a mulher e o homem é um para cooperar e crescer um com o outro. A sociedade
tem implantado um bem de consumo. Um bem de consumo. Quer ver só como isso fica muito claro? Quando aparece uma propaganda de cerveja na televisão. Como que é a propaganda de cerveja na televisão? Sempre tem uma mulher bem vestida, não, muito mal vestida, para atrair tanto as mulheres quanto os homens. Quando aparece uma propaganda de cigarro, quando aparecia, né, uma propaganda de cigarro, aparece sempre um homem bem posto, bem colocado. Antes era com um cavalo branco, né? Antes era com um cavalo branco, mas parece aquele homem bonito, charmoso, porque a sociedade consome, irmão. Nós somos uma sociedade de consumo. Cada dia mais as mulheres são colocadas como independentes, prontas a viver tudo o que vocês quiserem. Nós não estamos falando da opressão feminina. Nós estamos falando, sim, da submissão feminina. Sim, as mulheres podem ter uma carreira promissora, abençoada, podem trabalhar na liderança de empresas, podem trabalhar como chefes de setores, sim, podem. Mas tem que saber que no lar, na casa, aonde ela vive, no convívio doméstico, ela não é o cabeça. Ela é uma auxiliadora no seu lar, para o seu marido. Isso é bênção do Senhor. A sociedade tem implantado uma idolatria ao corpo, um pensamento de consumo. Você dá, você tem a me dar, então eu quero, eu vou consumir, eu vou levar. E a mulher tem sido levada de sair da submissão feminina a ser consumida, assim como o homem também. Tem saído de ser o cabeça do seu lar para ser aquele que será consumido. E aí nós temos o problema que duas pessoas que querem consumir uma outra têm se unido. É como se fosse dois grandes carrapatos que vão e acham que o outro é um cachorrinho. E se une com o outro para um consumir o outro. Com certeza não dará certo. No lar, na família, nós não entramos para receber, nós entramos para dar. No lar, nós não entramos para receber, nós entramos para dar. O apóstolo Paulo faz um resumo do que ele está dizendo aqui no versículo 24. Porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas. Sejam em tudo submissas ao seu marido. Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A submissão da igreja a Cristo é voluntária, assim como também a submissão da mulher para com o marido também é voluntária, olhando essa submissão como um ato de amor, de fé, de lealdade e fidelidade ao Senhor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, sim, é verdade. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 19. A submissão, sim, também ela é por causa do amor. Submissão não deve ser parcial, mas ela é total, diz o versículo 4. Veja o versículo 24. Veja o que fala esse versículo 24. Pega lá. Eu quero trazer um contexto sobre isso também. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Olha que interessante, a palavra em tudo. Em tudo. O que ele está querendo dizer com esse em tudo? É uma submissão parcial ou uma submissão total? Eu já vi gente a falar uma coisa. Ah, você não é crente? Há maridos cobrarem da esposa. Você não é crente? Você não tem que ser submissa? Então, você tem que me obedecer. Abandone a fé. Abandone a Deus. Mas não é em tudo? Então a mulher tem por obrigação de abandonar Deus por causa dessa palavra em tudo? Qual é a ordem dada aqui? Se o marido obriga a esposa a abandonar Deus,
então a submissão perderia o seu valor. Porque ele está pedindo para que ela abandone aquilo que lhe faz submissa. Lhe faz submissa. Ou se a mulher agora é obrigada a fazer algo errado, não moral e não ético diante da sociedade ou diante de Deus, também essa submissão não está valendo. Porque existem leis e normas maiores do que o marido. Porque existe uma lei divina de Deus falando: não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho. Então existe uma ordem superior. Aquele que me ordena ser submissa, a mulher ser submissa ao marido, ordena também que ela não mate, não roube, não furte, não minta, não dê falso testemunho. Percebe que quando nós ordenamos isso, quando nós colocamos isso em sua ordem, o marido não é maior que o Senhor. O marido não é maior que Deus. Então, quando o marido pede algo para a mulher que não é cristão, não é ético, não é social, não está dentro do amor de Deus, a submissão não está posta. Porque ela faz como se fosse ao Senhor a submissão. Amando como se fosse ao Senhor, dedicando como se fosse ao Senhor. Essa submissão é ao Senhor. Atos capítulo 5, versículo 29, fala assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa é a posição bíblica para o em tudo. O em tudo que não envolve a fé, o em tudo, ou que não envolve a omissão da fé, melhor falando, ou em tudo que não envolve aquilo que vai contra a ética e o moral. Em tudo que não vá contra a fé. Mas também em posição, ou não oposição, mas também a mesma linha de pensamento. Quando nós olhamos essa inversão de valores, nós vemos o erro que os homens caem, que é uma liderança não amorosa. Em segundo lugar, essa inversão de valores tem deturpado o aspecto do amor. O aspecto do amor. Que vê só como isso fica muito claro para nós. Quando você está assistindo um filme e que você vê um homem e uma mulher e eles estão numa noite romântica e eles falam que irão fazer o quê? Amor. Irão fazer amor. Em apenas um ato sexual. A visão de amor tem se pautado em apenas um ato sexual e não numa vida que sirva ao nome do Senhor Jesus Cristo. Entender a liderança amorosa do homem é passar e romper o que a sociedade tem implantado de amor nesse tempo. O que a sociedade tem implantado de bem de consumo, e nós voltamos a essa mesma ideia novamente. Porque um tem tentado consumir o outro, e a palavra de Deus fala diferente. Veja o versículo 25. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo entregou por ela. O amor posto, o amor que Deus pede, e que exige do homem, para que faça em amor, é diferente do que a sociedade tem implantado, do que a sociedade tem colocado. É muito comum, ao iniciarmos um aconselhamento para noivos, a gente perguntar: por que você quer casar com ele? Por que você quer casar com ela? E aí a fala muitas vezes é porque eu amo, e eu só vou ser feliz se eu casar com ela. Porque minha felicidade está com ela ou com ele, só vou ser feliz se eu casar com ele. Mas nós ensinamos um pouco diferente. Um pouco não, muito diferente. É que o amor, sim, é bom. O amor, sim, é maravilhoso. Mas que o casamento é a base da aliança. E o casamento é entrega, é doar-se, é fazer o outro feliz. É caminhar no lado do outro para mostrar Cristo na vida dele
ou dela. O amor que Deus pede para o homem é algo muito bem estabelecido. O homem deve amar por inteiro, com determinação, de forma íntegra. Mais uma vez, o parâmetro é Cristo. Assim como a mulher deve ser submissa ao marido como para o Senhor, assim também está estabelecido que o homem deve amar como Cristo amou a igreja e para Cristo, servindo a Cristo no seu lar. Da mesma forma que a esposa é submissa, assim também o homem também deve amar como Cristo. O amor requer entrega, além das paixões desse mundo, além dos desejos carnais que nós vivemos nesse tempo. Foge do bem de consumo. O amor que Deus requer é emoção, mente e vontade, que nós derivamos isso à prática. Emoção, eu tenho emoção. Amor é um sentimento, mas também é um pensamento, mas também é uma prática, envolvendo as três formas do amor. O exemplo que o apóstolo Paulo nos mostra é o exemplo de Cristo. Ele se deu pela igreja. O amor é existente e inconcebível a falta desse amor. Veja João 15, versículo 13. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Efésios capítulo 5, versículo 2, fala assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Como Cristo se entregou a si mesmo, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quando o marido ama a sua esposa dessa forma, ambos vivem felizes. Quando o marido ama a esposa dessa forma, a submissão não é uma obrigação, mas sim uma vontade. Porque eu vou sair debaixo dessa autoridade, porque eu vou sair debaixo desse homem que ama tanto e me protege tanto. Uma ação masculina de verdade bíblica do marido irá levar a esposa a uma realização tal que essa não terá dificuldade em viver e se colocar dentro do padrão de Deus. O propósito desse amor é levar a mulher à santificação, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, diz o versículo 27, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui há uma referência à núpcia. Aqui é uma referência à núpcia. E olha que interessante, a núpcia lá começava o seguinte: havia um compromisso. Duas pessoas firmavam um compromisso. Era mais sério do que um noivado no nosso tempo. Então, duas pessoas se gostavam, firmavam um compromisso. Ou os pais se acertavam e os filhos firmavam um compromisso. Os votos do matrimônio eram pronunciados e aceitos na presença de testemunhas, já nesse noivado, que era mais do que o noivado nosso hoje. A bênção de Deus era invocada sobre essa união. A partir desse dia, os noivos, o noivo e a noiva, são legalmente esposo e esposa. É isso que estava acontecendo com José e Maria. Eles estavam noivos já. Eles estavam noivos.
Por isso que José fala, eu vou deixá-la secretamente, porque pela concepção social da época, eles já estavam casados. Já era como casados, sem a prática do casamento, mas já eram casados, como se tivesse ido e já assinado o documento de casamento. Algo semelhante a isso, na nossa época. Em seguida vinha o intervalo entre o compromisso assumido e a festa nupcial. É nesse intervalo que o noivo, ele tinha que ir lá e pagar o dote. Ele tinha que ir lá e pagar o dote para o pai da noiva. Ele tinha que ir lá e pagar esse dote. E se você quiser ver isso, está lá em Gênesis 34, 12. Aí iniciava a preparação para a festa. A preparação e a procissão pré-nupcial, da festa nupcial. O noivo pegava os seus amigos e iriam cantando até a casa da noiva. Olha só que rito. O noivo reunia os seus amigos e eles saíam em meio que procissão andando até a casa da noiva cantando, celebrando cânticos de festas. Lá a noiva era entregue para o noivo e esses saíam celebrando até o lugar da cerimônia do casamento. Eu fico imaginando se essa cerimônia fosse longe, né? Se a cerimônia fosse longe. Os noivos já ficavam cansados logo no começo, né? Já ia demorar para chegar, né? Fosse em outra cidade. Mas havia uma caravana. Esse noivo recebe a esposa, a sua noiva, e conduzia a ela e todos os convidados até o lugar da festa nupcial. E aí sim, a festa nupcial incluía o banquete nupcial. As festividades poderiam durar de 7 a 14 dias. De 7 a 14 dias. Era o que estava posto lá. Não tinha regime que aguentasse, gente. Não tinha regime que aguentasse. O que você andou para chegar até lá, você ganhou na festa, né? De 7 a 14 dias. Havia um processo de compromisso e aceitação. O amor era demonstrado na prática. Era algo prático, era algo vivido, vivenciado. A Bíblia relata do amor entre Yahvé e seu povo, entre Cristo e a igreja, e agora entre o esposo e sua esposa. A igreja está compromissada com Cristo, Cristo pagou o dote pela igreja, que foi dar a sua vida, ele comprou ela com o seu melhor, e aqui entra uma visão escatológica que eu não quero entrar mais detalhadamente, mas um dia ele irá voltar para buscar a sua igreja e algumas referências escatológicas que estão dentro desse texto também. Irá se cumprir e tem se cumprido a cada dia. Mas eu quero chamar a tua atenção no versículo 28, já caminhando para o nosso encerramento dessa mensagem dessa manhã. Veja o versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Há uma visão aqui muito interessante sobre esse texto. Nós temos duas visões aqui. Pode deixar o texto lá, filhinha, por favor? Olha só o que ele está falando. Assim também o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Há duas visões. Uma que o marido é egocêntrico, se ama demais, então esse deve amar também demais a sua mulher. Essa é uma visão. Esse se ama, e da mesma forma que se ama, ele ama ela. Tá? Deu para perceber que ela não é muito cristã, né? Porque se amar a si mesmo, se amar demais a si mesmo, não é assim que deve ser visto. A segunda visão, que é a que eu mais assemelho sobre esse texto, é que assim como o marido se ama, e ele se ama, diz o texto, ele deve amar a esposa como parte do seu próprio corpo. Ou seja, ela
e eu somos um. E agora eu não vou amar da forma que eu amo ela, do que eu amo ela, mas eu amo ela como parte de mim. E agora que algo maior se torna. Por quê? Porque eu não vou ter uma opção de, não é um segundo corpo, mas é um só corpo. Porque os dois se tornaram uma só carne. E agora o âmbito de amor, de graça, de viver, de estar junto, é algo maravilhoso às nossas vidas. Entender esse amor é entender que a esposa e o marido estão unidos. E o marido deve amar a esposa como parte do seu próprio corpo, como parte de si mesmo. Esse é um desafio para o marido. Esse é um desafio para o nosso tempo. É um desafio para a nossa casa. Não vamos deixar que essas inversões de valores venham assumir liderança no nosso lar, mas que nós possamos viver em graça, amor e firmeza na palavra do Senhor a todo tempo. Eu gostaria de convidar você a baixar sua cabeça e orarmos diante do Senhor, colocando o nosso lar, colocando a sua casa, a sua família, os seus pensamentos, colocando o projeto de Deus para você. O projeto de Deus para você. Você que é solteiro, tem um desafio de buscar no Senhor uma esposa auxiliadora, idônea. Você que é mulher, tem o desafio de buscar um marido que lhe ame, que lhe respeite, que não apenas queira viver o padrão do consumismo, mas o padrão de fé, de amor e de graça. Eu gostaria de orar, clamando as bênçãos do Senhor para com as famílias e pedindo que o Senhor Deus venha derramar graça, amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, nós vamos orar, vamos pedir que Deus venha agir em nosso tempo e sejamos como faróis que vão mostrar o que Deus quer realizar em nossas vidas. Ó Pai, as famílias têm sido atacadas dia a dia, momento após momento, atacadas de forma dura, de forma pesada. Os valores cristãos, bíblicos, têm sido atacados em nosso tempo. O certo tem se tornado errado, o errado tem se tornado certo. Ó Deus, mas livra-nos, ó Pai, desse tempo, da maldade desse tempo. Que possamos, ó Pai, sempre olhar e sermos renovados pela palavra do Senhor. Que nós não venhamos nos conformar com esse século, com esse tempo, com esse pensamento. Mas que nós possamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, sermos desafiados a cada tempo e a cada momento a viver a Tua palavra, a viver o Teu ensinamento. Ó Deus, abençoe as mulheres da nossa nação, as mulheres da nossa igreja, as mulheres, ó Pai, dos lares da nossa igreja. Ó Deus, Pai querido, que essas esposas sejam bíblicas, sejam verdadeiras ao viver a palavra do Senhor a cada tempo. Abençoe, ó Pai, para que elas sejam exemplo de mulheres para com as mais novas. Ó Pai, que as mulheres casadas venham se portar como mulheres casadas, amando e dedicando e sendo submissas, ó Pai, ao seu marido e honrando, ó Pai, o seu marido com a sua submissão. Mas também, ó Pai, que os nossos homens, os maridos, ó Deus, sejam como o cabeça, o líder do lar, aquele que vai liderar em amor e não em posição, aquele que lidera com dedicação, com empenho, com entrega, com renúncia, de forma íntegra, ó Deus, diante do Senhor. Ó Deus, Pai querido, cuida da nossa família, cuida, ó Pai, de cada marido, ó Deus. Ó Pai querido, que a síndrome, ó Deus, desse tempo de abandono, a síndrome, ó Pai, de abandono de liderança, de não querer ter responsabilidade, venha sair, ó Pai, dos maridos e também dos jovens, ó Deus, que não são casados, ó Pai. Que os nossos jovens tenham um compromisso sério, vivo, santo diante do Senhor,
a buscar diante do Senhor aquele e aquela para o qual o Senhor deseja que esses venham viver o resto das suas vidas diante do Senhor e dessa pessoa. Tem misericórdia, Pai, nos auxilie, nos guarde, em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Convido a igreja a se coloque de pé para receber a bênção em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a maravilhosa graça do eterno Deus e Pai, aquele que vos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, o amor de Deus manifestado através de Cristo Jesus e a comunhão do doce Santo Espírito esteja com todos vós e com todos vós permaneçam hoje para todo sempre. Amém, ó Pai. Amém. Poder sentar, meus amados. Sempre é um desafio falar sobre família, né? Sempre é um desafio, mas que Deus nos abençoe e nos guarde, e que tua família seja guardada no amor do Senhor Jesus Cristo. Amém.